Oi, pessoal, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar numa profecia bíblica que sempre gera muita discussão. As 70 semanas lá do livro de Daniel. Olá, exatamente. E olha, a nossa base aqui é uma interpretação bem específica, né? Isso. A ideia é tentar entender o que essa leitura propõe, sabe? A linha do tempo, o porquê dela ser considerada tão importante nessa visão. Legal. E por onde a gente começa? Qual o ponto central disso? Bom, o ponto de partida é Daniel 9, versículo 24. Ali fala que tem 70 semanas determinadas para o povo de Daniel, Israel, e para a cidade santa, Jerusalém. 70 semanas? E o interessante é que o texto já amarra isso a 6 objetivos bem claros, tipo, ligados ao que o Messias faria por Israel no final. 6 objetivos? Quais seriam? Seriam fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, espiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. Coisa grande, né? Nossa, bastante coisa. Como Daniel recebeu isso, né? Sim. O anjo Gabriel que traz a mensagem. Logo depois que Daniel estava orando, pedindo por Jerusalém. Ah, que interessante. E o vídeo faz um paralelo, sabe? Diz que assim como Daniel precisou dessa ajuda do anjo para entender hoje, principalmente a parte ligada à volta de Cristo, também precisaria de um discernimento espiritual. Entendi. Faz sentido dentro dessa lógica. Mas vamos para a parte do tempo. 70 semanas. Como isso funciona? São semanas normais? Então, aí que a interpretação fica bem específica. Não são semanas de 7 dias. A visão analisada aqui fala em semanas de anos. Semanas de anos? Como assim? Cada semana representa um período de 7 anos. Então, 70 semanas vezes 7 anos. Dá 490 anos proféticos no total. Uau, 490 anos é bastante tempo. E como essa contagem? Como ela começa? Daniel 9:25 dá a dica. Começa com a ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Ah, certo. E a fonte que a gente está vendo conecta isso com um decreto específico do rei Artaxerxes, aquele que está lá no livro de Neemias. Entendi. E esses 490 anos são contados de uma vez? Não exatamente. O texto divide. Fala primeiro de 7 semanas e depois mais 62 semanas. Somando, dá 69 semanas. 7 mais 62. 69 semanas. Isso dá quantos anos? 69 vezes 7. Dá 483 anos proféticos. Ok, 483 anos. E o que acontece no final desse período? O versículo 25 diz que até o ungido, o príncipe, viriam essas 69 semanas. E essa leitura identifica esse ungido como Jesus Cristo. Ah, então a interpretação é que esses 483 anos já se cumpriram, desde o decreto lá de Artaxerxes até a primeira vinda de Jesus. Exatamente. Os 483 anos já teriam passado. Mas, se eram 70 semanas, 490 anos, e só se passaram 69, ou seja, 483 anos, cadê a última semana? Os últimos 7 anos? Ótima pergunta. E aí que entra um conceito-chave dessa interpretação. A ideia de uma interrupção, uma pausa. Uma pausa, como assim? Um intervalo no meio da contagem? Isso, tipo um pós no relógio profético. O versículo 26 diz que, depois das 69 semanas, o ungido seria morto, né? A crucificação de Jesus. Certo. Então, a rejeição de Jesus como Messias pela nação de Israel, vamos dizer assim como um todo, teria causado essa interrupção na contagem. O relógio parou antes da 70ª semana começar. Interessante. Quer dizer que a gente está vivendo nesse intervalo agora. Exatamente, esse período de quase 2000 anos, desde a primeira vinda de Cristo até hoje, seria o tempo da igreja. Um período que não estaria dentro da contagem original das 70 semanas, que eram focadas em Israel. Entendi. Isso explicaria essa lacuna de tempo, né? E tem mais alguma coisa ligada a essa pausa? Tem sim. O mesmo versículo 26 fala que o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E isso se refere... Isso, conecta isso diretamente à destruição de Jerusalém e do templo no ano 70 depois de Cristo pelos romanos. Ah, pelos romanos. Isso. E aí vem a ligação. Se foi o povo romano que destruiu, então esse príncipe que há de vir no futuro, o anticristo, teria alguma ligação com essa linhagem.
com o Império Romano restaurado de alguma forma. Faz sentido a lógica da conexão. Mas e a 70 semana? A que falta? Quando ela acontece nessa visão? Bom, essa última semana, um período de 7 anos, ainda estaria no futuro segundo essa perspectiva. No futuro. E o que daria o start nela? O gatilho seria o fim da Era da Igreja, o arrebatamento, né, aquele evento em que a Igreja seria retirada da Terra. Aí sim, o relógio voltaria a contar para Israel, começando essa última semana. Certo. E quem seria a figura principal nesses 7 anos? O tal príncipe que há de vir, que a gente mencionou, o Anticristo. Ele faria uma aliança, um acordo, provavelmente com Israel, no começo desses 7 anos. Uma aliança. E como seriam esses 7 anos? Direto. A interpretação geralmente divide essa semana em 2 metades, 3 anos e meio cada uma, 1.260 dias. 2 metades. O que acontece em cada uma? Na primeira metade seria um período de falsa paz. Talvez até com a reconstrução do templo em Jerusalém, algo que muitos esperam. Uma falsa paz. Porque no meio da semana, exatamente nos 3 anos e meio, o Anticristo quebraria essa aliança. Ele iria profanar o templo reconstruído. Profanar o templo? Sim, o texto fala da abominação da desolação. E aí começaria a segunda metade dos 7 anos, um período terrível, conhecido como a Grande Tribulação. Muita perseguição, muito sofrimento. Nossa, um cenário bem pesado mesmo. E como isso termina? O clímax de tudo seria a volta visível de Jesus Cristo. Ele voltaria para derrotar o Anticristo, acabar com a tribulação e finalmente cumprir aqueles 6 propósitos que a gente falou lá no começo, especificamente para Israel. Aqueles 6 objetivos de Daniel 9:24. Exatamente. E isso daria início ao milênio, um reinado de 1000 anos de paz e justiça com Cristo aqui na Terra. Ok, então, para recapitular a visão, tivemos 69 semanas que já se cumpriram, terminando com a primeira vinda de Cristo e sua morte. Aí veio uma pausa longa, a Era da Igreja, e no futuro teremos as 70 semanas, 7 anos de tribulação, com o Anticristo que termina com a segunda vinda de Cristo para estabelecer o reino. É isso. Perfeito. E a importância que eles dão para essa profecia é justamente essa capacidade de, conectar pontos históricos-chave, a nossa era atual e os eventos que eles esperam para o fim dos tempos. Tudo numa linha só, com um foco especial na restauração de Israel. Fica uma coisa para a gente pensar, né? Se essa linha do tempo profética tão detalhada consegue ligar passado, presente e futuro dessa forma, o que isso sugere sobre como um plano maior, os eventos do mundo e até as nossas escolhas humanas podem estar interligados na história? É algo para refletir.